No Rio de Janeiro, existe um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, o Cristo Redentor. Mas o que é Redentor? Quer descobrir junto comigo? Bora nesse episódio! Fala, povo! Bem-vindo ao 9º episódio da série Ele Chamou, um estudo do livro de Levítico. Esse é o penúltimo episódio dessa série, e se você ainda não assistiu o capítulo 8, que se chama Fala, eu te convido a assistir no link que está aparecendo aqui acima na sua tela. E agora a gente vai descobrir alguns dos segredos mais impressionantes da Bíblia, nessa parte que se chama No Monte. O monte é uma figura na Bíblia para o lugar que Deus habita. Muitos versículos falam do Monte Sião ou o Monte Santo do Senhor e até dizem que Deus é altíssimo, ou seja, que Deus está muito alto, ele mora muito lá em cima, como o Salmo 91 ou até o Sermão do Monte, quando Jesus subiu no monte para poder orar. Essa parte do livro de Levítico começa a última fala de Deus e vai mostrar Jesus como sendo o nosso irmão mais velho. Vamos dar uma olhada? Se você gosta de marcar, sublinhar, circular na sua Bíblia, anota aí quais são os versículos mais importantes desse pedaço da Bíblia. A primeira marcação está ali no capítulo 25, versículo 23, em que Deus diz que a terra é dele e a gente é só estrangeiro, peregrino, alguém que está andando pela terra de passagem, visitando. Aqui não é a nossa morada para sempre. Marca isso no seu coração. A terra pertence ao Senhor. A terra é de Deus. Nós fomos feitos de terra e Deus também é o nosso dono. Hoje em dia existem muitas fronteiras entre os países, demarcação de terra, e cada povo recebeu um pedaço de terra ao redor do mundo. Mas Deus está nos lembrando agora que não são as pessoas, ou um povo, ou uma nação que tem a terra, mas a terra é dele e ele dá a terra para quem ele quer. Por isso, ele colocou algumas regras de como a natureza vai funcionar. Levítico está nos explicando que a cada 7 anos, a própria natureza descansa. No versículo 5, Deus diz que a cada 7 anos, a gente não precisaria se preocupar em plantar de volta. A gente deveria deixar a terra descansar e a gente vai comer das frutas e plantas que crescerem sozinhos. Para quem trabalha na roça ou quem trabalha na agricultura, isso é bastante estranho. Se a gente não plantar, a gente não vai colher. Mas Deus está dando uma ideia aqui para as pessoas. Deus está perguntando se elas querem viver dessa forma. Se vocês me obedecerem, a cada 7 anos, eu vou fazer crescer as plantas sozinhas, sem vocês precisarem plantar nessa terra. Então vamos lá, a gente plantou no primeiro ano, no segundo, terceiro, 4, 5, 6. Quando chega no ano 7, a gente não planta e vai comer de tudo que já estava lá no ano 6. E depois vai começar tudo de volta. Então veio o ano 1 de novo e a gente ainda vai estar comendo os alimentos que nasceram lá no ano 6, enquanto volta a plantar tudo de novo. Veja o que está escrito no versículo 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vocês no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Queridos, o tipo de organização do povo de Deus precisa contar com milagres. Não é uma coisa muito normal pra gente que exista um ano que cresça 3 vezes mais alimento e aí no outro ano a gente não vai plantar. Quando a gente faz um planejamento do nosso trabalho, das nossas atividades diárias, muitas vezes a gente esquece de contar com o milagre de Deus, que Deus pode prover de forma sobrenatural. Mas é exatamente isso que Deus está nos mostrando aqui no final desse livro. Durante todo o livro de Levítico, Deus nos chamou para viver perto dele, para poder ter mais intimidade com ele, entregar o nosso coração de verdade, amar o nosso próximo. E o resultado disso é que agora a gente vai poder contar com Jesus para viver milagres todos os dias, todos os anos. E a gente vai poder planejar isso, colocar na nossa agenda. Nenhum outro povo vive isso, só o povo de Deus mesmo. No versículo 19, Deus diz que a gente vai poder comer até se fartar, ou seja, até ficar sem fome. E ainda a gente vai morar com segurança, sem medo de um ladrão, sem medo que venha um homem mau na nossa casa, porque Deus vai estar protegendo.
Mas para isso, antes, no versículo 17, Jesus está nos lembrando que a gente não pode oprimir o nosso próximo. A gente precisa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Acontece que às vezes a vida fica um pouquinho difícil e pode acontecer de alguém passar por muita dificuldade, ficar pobre e não ter, às vezes, nem o que comer ou onde dormir. A gente é humano e às vezes isso pode acontecer. Então veja o que está escrito lá no versículo 39. Quando também o teu irmão empobrecer, que é ficar mais pobre, né? Estando ele contigo e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo. O que acontecia aqui? Quando alguém passava muita dificuldade, muito mesmo, que às vezes não tinha alguma coisa para comer, perdeu a sua casa, ou o seu campo, ou a sua roça, não tinha mais como sobreviver, essa pessoa podia trabalhar na casa de um dos seus irmãos e ia morar com essa pessoa por um tempo. Não era para sempre, era no máximo 7 anos. E depois disso, a pessoa precisava reorganizar a sua vida para conseguir se sustentar de novo. Esse irmão, inclusive, deveria até ajudar essa pessoa a reconstruir a sua vida. E Deus está nos lembrando aqui que esse servo, essa pessoa que vai trabalhar para o seu irmão, não deveria passar por dificuldades, como um escravo de outros lugares, que apanhava, ficava preso, passava fome. Não! E principalmente, no versículo 42, Deus lembra que os nossos irmãos são servos dele. Ele diz: esses são os meus servos. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai tratar com alguém que está nos servindo, porque antes dessa pessoa servir a gente, ela está servindo o Senhor. Quando alguém estava nessa situação de muita dificuldade e estava trabalhando como um servo, como um escravo de outra pessoa, se ele tivesse um irmão que fosse rico, que tivesse muita condição de pagar por ele, ajudar, comprar a casa dele de novo para dar de presente para esse irmão que perdeu a sua casa, ou comprar o terreno da roça dele de novo para dar para ele de novo, enfim, ajudar ele nessa situação de pobreza, de miséria, de escravidão. Então, esse irmão rico, que lá no versículo 48 é chamado de resgatador, poderia ajudar. E é exatamente isso que a Bíblia está nos falando que Jesus fez com a gente. A gente ficou pobre espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. A gente se tornou escravo do mundo, escravo da nossa carne, mas Jesus, que é o nosso irmão mais velho, sendo muito rico, tendo todas as riquezas dos céus, ele pagou pelo nosso resgate para tirar a gente dessa situação de pobreza espiritual, de escravidão, para que a gente pudesse ficar livre de novo. Esse ano de liberdade, quando as pessoas não plantavam no seu campo, deixavam um ano inteiro a terra descansando, e também quando os servos e escravos ficavam livres de volta de todas as suas dívidas, de toda a sua pobreza, era chamado Ano do Jubileu, ou Ano Aceitável do Senhor. E é sobre isso que o profeta Isaías está explicando no capítulo 61. Nos 3 primeiros versículos, o Isaías está explicando que Jesus é esse irmão mais velho que iria nos resgatar e trazer liberdade de volta. Vamos olhar o que está escrito lá? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos que estão presos, e abertura de prisão aos presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, que é esse ano do jubileu e o dia da vingança do nosso Deus contra todas as pessoas que estavam oprimindo os seus irmãos, para consolar os tristes, e continua explicando ali até dizer que Deus ia nos plantar como árvores de justiça, ou carvalhos de justiça em algumas traduções. É como um jardim mesmo. Lembrando como era lá no começo, no Jardim do Éden, quando as pessoas eram totalmente livres. Deus vai nos transformar nisso de volta, num lugar onde não existe mais falta, não existe mais dor, não existe mais tristeza. Só Jesus pode nos resgatar, nos redimir, para restaurar a nossa dignidade, a nossa imagem. Uau!
Esse estudo semanal que você está acompanhando nessa série, ele está sincronizado, ou seja, está acontecendo no mesmo tempo todos os anos. E isso já acontece há muito tempo. A leitura desses capítulos da Bíblia nessa época do ano é exatamente a leitura que Jesus fazia também. Teve um momento que Jesus entrou na sinagoga e eles estavam lendo exatamente esse pedaço de Levítico, Levítico 25. E aconteceu que o ancião daquela aldeia, ele leu na frente de todo mundo esse pedaço de Levítico, como era o costume deles. E então, eles deram para a pessoa mais jovem que estava ali, para o professor mais jovem, que era Jesus, que tinha 30 anos, para que ele pudesse ler o pedaço do profeta Isaías, que estava conectado com esse texto. Então, Jesus abriu o livro, o rolo do Isaías, no capítulo 61, e leu os 3 primeiros versículos, como a gente acabou de ler. E lá em Lucas, capítulo 4, depois de ter lido tudo isso, Jesus sentou para explicar esse pedaço da Bíblia. E ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura nos seus ouvidos. Ou seja, ele falou para todo mundo que ele é esse irmão mais velho, esse resgatador, o nosso redentor, que pode nos libertar da escravidão do pecado. A última parte do livro de Levítico vai falar sobre essa liberdade de verdade. E a gente vai descobrir junto no próximo, que é o último episódio dessa série. Vamos para lá? Mas antes disso, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder as notificações quando chegarem estudos novos por aqui e as estreias das novas séries. Envia para um amigo também e aproveita para se inscrever no canal do IBTA. Que Deus abençoe a sua casa, sua comunidade. Shalom!